E agora a gente vai falar sobre a lei do gênero. O gênero está em tudo. Tudo tem o seu sagrado masculino, tudo tem o seu sagrado feminino. O gênero se manifesta em todos os planos. Esse é o axioma lá do Kaivalho. Antes de mais nada, a gente precisa refutar a comparação de gênero com o gênero biológico, com as questões de masculino e feminino sendo macho e fêmea, sendo homem e mulher. Aqui a gente tem termos energéticos e pelo princípio da correspondência, o hermetista lá resolveu chamar de masculino e feminino para facilitar o entendimento. Mas a gente não pode deturpar a nomenclatura dessa concepção, trazendo isso para um contexto mais cultural, mais biológico, tá? Aqui a gente está falando de um aspecto fálico e não fálico, de um aspecto de poder e de restrição, de um aspecto de ação e de inação. Aqui a gente está falando não dos gêneros reprodutivos, mas a gente está falando de um contexto onde a gente une uma energia masculina e uma energia feminina, uma energia de atividade e uma energia de restrição, uma energia de inatividade que compõe algo, gerando assim o gênero. Aqui a lei do gênero apresenta o conceito da dualidade, esse conceito de polaridade, e afirma que tudo possui o masculino e o feminino, e que quando estes dois estão equilibrados é que se tem a movimentação, é que se produz algo no plano físico. O masculino representa a movimentação energética mais ativa e o feminino a representação energética mais feminina. Tudo aqui pode ser transmutado, pode ser criado, pode ser manifestado, pode ser potencializado com a compreensão das leis que foram ditas lá, né, dentro do contexto do mentalismo, do princípio da correspondência e etc. Aqui a gente pode perguntar, né, qual é a relação dessa lei, né, com a nossa existência, com os nossos rituais, com a nossa magia, com a nossa crença, com os nossos créditos, né? Aqui a gente vai ter que entender o seguinte: o todo é como se fosse uma única coisa. E esses aspectos de manifestação masculinos e femininos, eles geram a movimentação dessa existência. Então, quando a gente fala de que existe a necessidade de um sagrado masculino e de um sagrado feminino para manifestar as outras 6 leis, a gente está dizendo que tudo isso funciona se você perceber que você precisa colocar mais atividade ou mais restrição, mais poder de ansiedade, movimentação e mais espera e planejamento. Para os hermetistas, o gênero nada mais é do que a ação dessa energia de vontade do princípio masculino atuando sobre o princípio feminino numa perfeita concordância. Tudo isso vibra dentro dessas leis universais, mostrando que o universo em si próprio é nada mais do que essa energia psíquica de criação e de restrição. E isto posto, a gente tem que entender que a gente precisa do masculino e do feminino para gerar qualquer coisa. Pronto. Falei, vocês não entenderam bulhufas. É fato. Agora vamos pensar aqui de forma prática. Imagina você, desempregado, sentado no sofá, de cueca, assistindo televisão e achando que o emprego vai bater na sua porta. Você está sendo extremamente feminino. Você está sendo extremamente restritivo. Está sendo extremamente inativo, nulo. Você está esperando que algo aconteça na sua vida. A energia de um trabalho, a movimentação de algo que vá fazer com que você saia desse movimento de inércia, exige um movimento contrário, exige um movimento de atividade. Você precisa sair, você precisa se arrumar, precisa se perfumar, precisa procurar emprego. Aí sim você vai receber uma ligação de que houve uma entrevista para você poder se estabelecer profissionalmente. Agora vamos pensar num cenário contrário. Você também está desempregado, só que você está com muita atividade. Você está doidinho para arrumar um emprego. Então você sai, distribui currículo, manda currículo para tudo quanto é lado, manda currículo até para onde não está precisando de emprego. Você manda currículo para vagas que não são vagas
da onde existe a sua competência, e um belo dia você vai receber uma ligação chamando você para uma entrevista. Como você está ativo, está na rua, você vai de qualquer jeito. E você chega lá na entrevista de camiseta regata, chinelo havaiana e de bermudão. Você acha que você vai arrumar um emprego? Então veja que exige uma necessidade de uma harmonização. Não é você colocar 50% da energia masculina e 50% da energia feminina. É você harmonizar para cada situação o seu masculino e o seu feminino. No caso aqui, no caso de trabalho, você precisa ter atividade suficiente para conquistar a atenção do seu empregador e precisa ter restrição suficiente para saber que você precisa se preparar para uma entrevista. No caso de um relacionamento, você acabou de terminar um relacionamento, você vai sair para a balada e vai beijar todas as bocas como se fosse uma energia ativa, porque eu vou escolher o próximo namorado? Você vai achar que as pessoas vão achar que você é maluco, né? Vai beijar um, vai beijar dois, vai beijar três, vai beijar três, tô aqui, bebe, fica o doidão, arruma um relacionamento novo? Não. Vai arrumar no máximo uma encrenca na sua vida, né? Agora, se você também ficar trancado no seu quarto chorando e resmungando porque você perdeu o relacionamento anterior, você não vai conhecer ninguém. Então você precisa equilibrar as duas energias. Você precisa ter uma reflexão, vamos entender por que o meu relacionamento anterior não foi adequado, o que aconteceu de problemas, por que eu terminou esse relacionamento. E você também precisa ter atividade para buscar novos relacionamentos, senão você vai ficar solteiro o resto da vida. E aí eu faço uma pergunta aqui. Será que você é capaz de mudar o seu universo? Aí Buda tem a seguinte frase: a mente precede todas as coisas, domina todas as coisas e cria todas as coisas. E para finalizar, eu queria convidar você a fazer uma reflexão sobre essas 7 leis herméticas. É um exercício muito simples. Eu peço só que você se recolha, né? Que você busque um local calmo, onde você não vai ser interrompido, que você procure ter um espelho na sua frente, que você procure um copo com água e uma vela. É só isso que você vai precisar, né? Um copo com água, uma vela, um espelho, um saco de papel ou plástico para que você possa encher como se fosse um balão de aniversário. E aí você vai observando as leis herméticas contidas nesse processo. E aí eu quero que você, com esses itens, tenta observar no microcosmos o que é importante levar em conta das questões cotidianas. Então, por exemplo, na lei do mentalismo, como é que você pode, observando esses itens, estabelecer uma relação com a lei do mentalismo? O todo é mente, o universo é mental. O que esses itens, dentro do contexto de realidade, pode representar para você? O princípio da correspondência. Como que eu posso exercer a correspondência utilizando esses meus itens? Será que soprar esse saco de papel ou esse balão de bexiga pode representar algo, algum movimento na minha vida? A lei da vibração. O que essa chama da vela movimentando pode falar sobre a lei da vibração? A lei da polaridade, né? O que eu posso desenhar com esse lápis que representa uma polaridade? A lei do ritmo, né? O soprar e o esvaziar o balão tem um ritmo. Esse ritmo, ele é um ritmo adequado, ele é um ritmo inadequado. Se eu faço isso com muita rapidez, o que acontece? Se eu faço com pouca rapidez, o que acontece? Se eu ponho muita força, se eu ponho pouca força, se eu saio do ritmo, o que acontece? A lei da causa e efeito. Se eu passar a minha mão sobre a chama da vela, o que acontece? E a lei do gênero. Se eu pego a vela de forma sem cuidado, a chama da vela continua acesa? Se eu pego a vela e movimento ela com cuidado, a chama se apaga ou ela se mantém? Então, observe que esses itens eles vão nos ajudar a compreender cada uma das sete leis herméticas. Então, é um espelho, um copo no formato de uma taça, uma vela, uma tigela com água, um saco de papel, pode ser várias coisas. E eu queria que vocês usassem esses elementos para tentar compor e tentar entender como o universo funciona. Pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa nossa jornada aqui hermética.
E se você gostou, já compartilha com o seu amigo, já manda aí também o seu amigo aprender sobre tudo isso, tá bom? Um beijo no seu coração, fica na luz e até o nosso próximo.